Se você ama os Beatles, você vai amar o vídeo de hoje, porque a gente vai aprender bastante inglês com eles. Nós vamos analisar a letra da música Yesterday. E vou ponto a ponto com vocês, não só traduzir, explicar também esse vocabulário. E quero falar um pouquinho também de tempos verbais, principalmente presente e passado, que estão bastante presentes nessa letra. Por motivo de direitos autorais, a gente não pode tocar a música aqui, o que é uma pena. Mas eu vou ler a letra com vocês e a gente vai analisando estrofe por estrofe. Então, se você ama aprender inglês com música, já deixa o seu like, pega aí o seu caderninho para fazer as suas anotações e bora pro vídeo. Hello creators, this is me, Teacher Luma, a sua teacher. E estou aqui a pedido do meu irmão, que é um grande fã de Beatles, meu marido também é, para analisar essa letra junto com vocês. Então, sem mais enrolação, vamos começar. O primeiro verso começa assim: Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Yesterday significa ontem. Mas a gente vai ver aqui que nessa letra, yesterday não é literalmente ontem, tá se referindo a um tempo passado. E aí ele diz o seguinte: ontem, all my troubles seemed so far away. Troubles são os problemas, então ele tá dizendo todos os meus problemas seemed. Seemed pode ser parecer, aparentar, ser similar a alguma coisa. E esse ED aqui do seemed, me diz que esse verbo está no passado. Então, all my troubles, todos os meus problemas, seemed, pareciam, so far away, tão distantes. O so é uma partícula de intensidade e a gente usa ele antes de adjetivos. So pretty, tão bonito ou tão bonita. So good, tão bom. So far away. Far away é distante. Então aqui, como eu falei, não é necessariamente um ontem literal. Ah, ontem meus problemas pareciam tão distantes. Pode ser literal? Pode. Às vezes aconteceu algo trágico hoje e ontem a gente não tinha aquele problema. Então pode ser literal, mas pode também não ser. Now, agora, it looks, look and seem são coisas parecidas. Estão ali no mesmo campo semântico. Então ele está dizendo, agora parece que it looks as though é a mesma coisa do que as if. As if é uma hipótese, é como se. Então, agora parece como se they are here to stay. They são os troubles, os problemas. Então, parece que eles estão aqui, they are here to stay, para ficar. Então, esse to stay é o propósito, né? Parece que eles estão aqui para ficar. Oh, I believe in yesterday. Ó, eu acredito no ontem. Então você vê como esse ontem é um passado mais feliz. Porque ele diz que ontem, ou seja, antes, né, no passado, todos os problemas dele pareciam mais distantes. Então o que ele está dizendo é que ele está com uma nostalgia, ele está sentindo falta do passado. Quando ele diz, I believe in yesterday. Então esse believe não é no sentido de crer. É no sentido de você ter uma ligação emocional com aquele passado. Ele tá sentindo falta do passado. Próximo verso. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Suddenly é um advérbio. Geralmente as palavras que terminam em li são advérbios de modo. E sudden significa inesperado, repentino. Então, suddenly é repentinamente, do nada. I'm not, eu não sou. Half the man. Half é metade. Quem quer falar inglês americano fala half. Por morar aqui no Reino Unido eu falo half. Não me julguem. I'm not half the man. Eu não sou metade do homem I used to be. Eu não sou metade do homem que eu era. O used to indica hábito no passado. Em português, a gente tem o pretérito imperfeito. Eu era, eu comia, eu bebia, eu fazia, eu brincava, eu falava. Em inglês, não existe esse tempo verbal. Você tem passado simples, que é o pretérito perfeito. Eu fiz, eu comi, eu brinquei. Não é o caso. Quando você usa used to, você está indicando que era um hábito. Você fazia, você era, você brincava. Então, para formar essa estrutura, é só a gente colocar used to e um verbo no infinitivo. Used to be, used to go, used to do. Então, ele está dizendo que do nada, ele não é nem metade do homem que ele era antes. Alguma coisa aconteceu. There's a shadow hanging over me. Em inglês, quando você quer dizer assim, tem algo me atrapalhando, tem quadros na parede, é haver no sentido de existir, né? Há algo atrapalhando. Então, em português a gente fala tem, verbo ter, mas em inglês a gente não usa have. Quando você quer descrever alguma coisa, ou você quer usar haver no sentido de existir, você vai usar there is, ou there are, ou there was, ou there were. Você vai usar there
e o verbo be, seja no presente, no passado ou no futuro. Então, there is tem no sentido de existe. A shadow, uma sombra. Hanging over me seria algo como pendurada em cima de mim. Tem uma sombra em cima de mim. A gente sabe que a sombra é uma metáfora para algo pesado emocionalmente, algo triste, algo que tá colocando a gente para baixo. Então ele tá dizendo que do nada ele não é mais quem ele era. Por quê? Porque tem essa coisa pesada, essa sombra em cima dele. Ou yesterday came suddenly. Ou o ontem chegou repentinamente. Came é o passado de come, que significa vir, chegar. Então ele tá falando que o passado passou muito rápido. Ele mal teve tempo de perceber, né? E aí agora, no próximo verso, ele vai contar pra gente o que aconteceu. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Why é o porquê de pergunta. Why she had to go. Had tá no passado. Por que ela teve que partir? Por que ela teve que ir embora? Então aqui a gente não sabe se essa mulher, a gente sabe que é mulher porque tá dizendo she. A gente não sabe se essa mulher foi embora num sentido literal, pegou as coisas dela e foi embora, ou seja, houve uma separação aí, um término de um relacionamento, ou se foi uma morte. Se foi algo que realmente fez ela partir. A música não deixa isso claro, mas o Paul McCartney já falou sobre isso, mas eu vou deixar no campo da imaginação aí de vocês. Porque quando a gente tá falando do eu lírico, esse eu lírico é essa pessoa que tá falando na música e não necessariamente é o compositor, o cantor. Pode, inclusive, a música ser totalmente inventada e não ter nenhuma relação com a realidade, com nenhuma experiência da pessoa. Então é muito importante quando a gente está tentando entender uma letra, analisando uma letra, a gente não levar aquilo a ferro e fogo, porque não necessariamente aquela letra representa a realidade. Mas enfim, voltando. Why she had to go? Por que ela teve que partir? I don't know. Eu não sei. She wouldn't say. A palavra would tem vários significados em inglês. Ela é muito usada para uma condicional, ou seja, para uma hipótese. Eu faria, eu gostaria. Mas nesse caso, o would tem uma outra função pouco falada, que é a recusa de alguma coisa no passado. Então, quando você vai dizer assim, nossa, meu carro não queria funcionar, não estava pegando, não estava funcionando, você vai dizer, my car wouldn't work. O meu carro estava se recusando a funcionar, como se fosse assim. Então aqui é, I don't know, she wouldn't say. Eu não sei, ela não me falava, ela não me dizia, ela não quis me falar, ela não quis me dizer. Ou seja, essa mulher partiu sem dizer por quê. I said something wrong. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. I said é eu disse something wrong, algo errado. Eu disse algo errado. Se ele tivesse na dúvida, ele diria, did I say something wrong? Mas não é o caso, ele tá afirmando. Ele disse alguma coisa errada, ou eles tiveram uma briga, uma discussão, ele falou algo que ele se arrependeu depois, enfim. Now I long for yesterday. Long é uma palavra interessante porque pode ser um adjetivo longo, pode ser o adjetivo duradouro, mas nesse caso aqui é um verbo, é o verbo desejar profundamente. Então, quando você diz I long for alguma coisa, você quer dizer que você deseja profundamente aquela coisa. Então, quando ele diz Now I long for yesterday, ele está dizendo que ele deseja muito o ontem, ou seja, o passado. Ele queria poder voltar no tempo, porque ele disse algo errado e essa mulher foi embora. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que ele queria poder voltar no tempo, consertar os erros dele, não falar o que ele falou de errado. No próximo verso ele diz assim: Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Então ele tá dizendo ontem, mas a gente já sabe que isso se refere ao passado, né? Ou seja, antes, né? No passado. Love, o amor, was such an easy game to play. Era um jogo tão fácil de se jogar. Quando a gente usa such antes de um adjetivo, isso é como so. A gente está enfatizando, intensificando. Era um jogo tão fácil de jogar. Now I need a place to hide away. Agora eu preciso de um lugar para me esconder, para me retirar, um lugar bem distante. Ele poderia ter falado a place to hide. Eu preciso de um lugar para me esconder. Mas o fato dele ter dito hide away significa se isolar, ou seja, ele quer sumir, ele quer ficar sozinho. E repara como a estrutura é sempre trazendo o passado e o presente, o passado e o presente. E isso é bem marcado principalmente pelo now e o yesterday, né? O now representando o presente e o yesterday representando o passado. E daí ele vai repetir o que a gente já viu
né? Ou I believe in yesterday, eu acredito no ontem, que não é eu acredito no ontem, é eu sinto falta do passado, basicamente. Não é literal esse verso, é um verso que diz assim, eu queria que as coisas fossem como eram antes. E aí agora ele vai repetir esses dois últimos versos novamente. Então vamos analisar agora algumas estruturas aqui que eu quero deixar bem explícita para vocês. Primeiro, eu quero falar do past simple. Essa canção se chama Yesterday, ontem, que como eu falei 50 mil vezes aqui, representa o passado. Então, tem vários verbos no passado, como seemed. Esse ed é a estrutura típica de verbos regulares. A maioria dos verbos em inglês é regular e quando a gente vai botar no passado, termina com ed, só que somente nas frases afirmativas. Se vocês quiserem saber mais sobre como fazer frases no passado, coloca nos comentários que eu posso gravar um vídeo só sobre isso. Mas nem só de verbos regulares vive o past simple. A gente também tem aqui vários exemplos de verbos irregulares. Quando um verbo é irregular, isso quer dizer que no passado ele tem uma forma que não é só colocar o ed no final. Eu vou precisar memorizar. Então tem aqui came, yesterday came suddenly. Had, why she had to go. Said, I said something wrong. It was, love was such an easy game to play. Então, came é o passado de come, é o verbo vir. Had é o passado de have, que é o verbo ter. Said é o passado de say, que é o verbo dizer. E was é o passado de is, que é o verbo be, ser ou estar. Então, a gente não tem aqui nenhuma estrutura na negativa, que teria didn't. Se fosse com verbo be, seria wasn't ou weren't. E também não temos nenhuma pergunta. Pergunta no passado sempre tem que ter did. E aí o verbo não muda. Ou seja, tudo isso que eu mostrei para vocês tá no passado, mas são verbos no passado em frases afirmativas. E como é que você vai saber se um verbo é regular, ou seja, termina com ed no past simple, ou se ele é irregular? Você vai ter que decorar. Não tem outro jeito. Desculpa te trazer essa má notícia. Ainda sobre o passado, mas agora não mais o past simple, eu tenho outras duas estruturas também, que é o wouldn't say. Como eu falei, o would, ele é um modal verb, e nesse caso aqui ele expressa uma recusa no passado. E used to, que expressa hábito no passado. Então, toda vez que você quer fazer um pretérito imperfeito, ou seja, você quer falar de um hábito, algo que você fazia várias vezes, constantemente no passado, você vai usar used to e um verbo ao lado, e esse segundo verbo eu não vou mudar. Used to go, used to play, used to be. E temos aqui vários verbos no presente, ó. Looks, now it looks as though. Are, que tá ali com uma contraction, né? They're here to stay. Believe, I believe in yesterday. Am, que tá ali como uma contraction. I'm not half the man. Is, que tá ali também como uma contraction. There's a shadow. Know, com I don't know, numa negativa. Long, now I long for yesterday. Now eu desejo, eu quero muito o passado. E need, com I need a place. Todos esses verbos, eles estão no present simple. E a gente usa present simple para falar de fatos, hábitos no presente ou rotina. Nesse caso aqui, todos eles estão falando de fatos, de coisas que são verdade no momento presente. Então aqui a gente já começa a ter uma pista de como colocar verbos no presente. Por exemplo, com o verb be, que é am, is, are, a gente vê aqui o am, o is e o are, né? O am tá na negativa, que é am not. Isso já diz pra gente que é só colocar o not do lado do verb be, que a gente forma uma negativa. Tem they're here to stay, they are, no formato de uma contraction. E como eu já falei pra vocês em vídeos anteriores, uma contraction é quando eu junto duas palavras, eu como o som de uma, deixo só um pedacinho. Então, are vira r, they are vira there. Eu tirei ali o a de are. Então, they are there. I am, I'm. Mesma coisa com is, ele faz uma contraction de there is para theirs. E a gente sempre faz isso porque é mais rápido falar dessa maneira. E tem também uma pista aqui de que verbos que não são verb be, quando estão na negativa, a gente precisa de um auxiliar, que no caso aqui no I don't know é o don't. Mas se o sujeito fosse he, she ou it, seria doesn't. E no primeiro exemplo, que é o look, now it looks, às vezes a gente tem que colocar um S. Esse S não significa plural. Significa que o meu sujeito na afirmativa, na frase afirmativa, é he, she ou it. Então toda vez que eu tiver um sujeito he, she, it, e o meu verbo vier no presente, eu preciso colocar ali uma letrinha S.
S, para marcar a terceira pessoa do singular. A gente tem também aqui nessa música vários exemplos do uso de to stay, to go, to play, to hide away. E eu tenho um vídeo aqui no canal bem curtinho comparando o to e o for. Nesse vídeo eu falo que a gente usa o to para falar do nosso propósito, a nossa intenção. Eu estou aqui para isso. Então você vai colocar to. Por exemplo, they're here to stay. Eles estão aqui para ficar. Esse é o propósito. Mas a gente também usa to depois de adjetivos ou depois de substantivos. Por exemplo, depois de adjetivos. Such an easy game to play. O adjetivo não é game, o adjetivo é easy. Então, easy to play. E depois de nouns, a place to hide away. A place é um substantivo e to hide away também tem a ver com propósito, né? É um lugar para você se esconder, se retirar, se isolar. E o to, ele também pode indicar obrigação, como por exemplo no caso de why she had to go. O verbo have, o verbo need vão pedir o to para indicar obrigação. Por exemplo, I need to go. Eu preciso ir. I have to go. Eu tenho que ir. Esses dois indicam obrigação. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui pra gente se vocês gostam dos Beatles, se tem mais alguma música que você quer que a gente analise a letra e estude pouquinho a pouquinho, para vocês aprenderem inglês de uma maneira muito tranquila, com músicas que vocês gostam, de bandas que vocês gostam. Não deixe de se inscrever no nosso canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.